Olá pessoal, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre como iniciou ou como teve início o comportamento eleitoral no Brasil a partir da perspectiva, de José Murilo de Carvalho, que faz uma historicização interessante sobre a conquista da cidadania a partir do exercício dos direitos políticos no Brasil imperial, desde a independência de 1822, Cidadania no Brasil, longo caminho, José Murilo de Carvalho. Ele traz um diagnóstico interessante, muito importante sobre o comportamento eleitoral brasileiro. E, claro, obviamente, uma das primeiras coisas que ele aponta é a dependência do eleitor em relação a chefes políticos. O eleitorado, na verdade, não se comporta inicialmente como se fosse um cidadão. E seria ilusório acreditar que o cidadão brasileiro, nascido ali repentinamente de algo que ainda não era uma nação, podemos dizer assim, porque a independência ocorreu em 1822, mas o Brasil ainda estava em processo de formação. Era um país colonial e que ainda não tinha alcançado assim uma identidade nacional. Só muito posteriormente, e um dos eventos foi a Guerra do Paraguai, que fez com que houvesse a criação de uma identidade nacional. E mesmo assim, o comportamento do eleitor ainda era um tanto quanto na dependência. O eleitor não via o voto como uma espécie de instrumento para a sua liberdade. Não. O eleitor via o voto como um instrumento de dependência. É tanto que os críticos diziam, e ele traz aqui na página 43 dessa edição, os críticos da participação popular cometeram vários equívocos. O primeiro era achar que a população, saída da dominação colonial portuguesa, pudesse, de uma hora para outra, comportar-se como cidadãos atenienses ou como cidadãos das pequenas comunidades norte-americanas. Bom, como a partir de 1822 se formou o corpo eleitoral para a escolha de deputados e senadores no Brasil Imperial, porque era como se fosse o projeto de uma monarquia constitucional, que no caso o imperador não seria ou não teria o poder absoluto, existiria um governo representativo. Então se formou um corpo eleitoral com eleições indiretas, aqueles que podiam votar, à exceção daqueles que estavam proibidos, como mulheres, aqueles que não tinham renda suficiente, os escravos, os soldados, os militares não podiam votar. Então aqueles que podiam votar escolheriam outros eleitores, e esses eleitores eleitos escolheriam os representantes de cada região. E claro, esse processo foi um processo que perdurou até o final do século XIX, por volta de 1881, e foi um processo, na verdade, marcado pelo aparecimento de figuras que a gente ainda conhece hoje, que são os eleitores fantasmas, que substituem outros. E como eu disse agora há pouco, o eleitor não tinha ainda consciência de que exercia um papel cidadão para a sua própria autonomia frente ao processo eleitoral. Ou seja, ele não entendia que era uma peça importante de mudança, ele entendia apenas a eleição como se fosse justamente o quê? Uma espécie de dependência estritamente econômica. E foi daí que surgiu, essa história de compra de votos, de dependência econômica, surgiu justamente dessa época. Então, o eleitor começou a perceber que o voto tinha valor. Então, o voto era muito mais um instrumento mercadológico para barganha, do que propriamente um instrumento para o exercício da cidadania. E dessa tradição, que surgiu justamente por força, vamos dizer assim, da facilitação que as pessoas viam no processo eleitoral de conquistar bens materiais, um terreno, uma casa, dinheiro em espécie, assim por diante. Então, o eleitorado no Brasil começou justamente a se estruturar nessa dependência econômica, e nós temos resquícios disso até hoje. Mudou muita coisa, nós temos um percentual mais independente, temos. Naquela época também foi se formando um percentual mais independente do eleitorado, sim, também, mas nem tanto, era ínfimo, era irrisório. Na maior parte das vezes, o eleitorado era todo dependente. E quase todas as eleições eram fraudadas, porque existia inclusive o eleitor fósforo. O eleitor fósforo é aquele que vota por outros eleitores. E era difícil identificar
E as atas de eleições eram sempre faltadas no chamado eleição de bico de pena. Se declarava que participou da eleição 100 eleitores, quando na sessão eleitoral não tinham participado 50 eleitores. Então essas fraudes existem desde essa época. Então, quer dizer, eu não quero nem fazer uma alusão ou tentar fazer um transporte para os dias de hoje, porque nós temos um processo bem diverso, mas eu queria apenas enfatizar esse aspecto do comportamento eleitoral pela venda de voto. E desde aquela época, né, intelectuais, lá na segunda metade do século XIX, tentavam entender de quem era a culpa, se a culpa era do eleitor, se existia uma tendência espontânea do eleitor de vender o voto, né, ou se, na verdade, eram as instituições que foram formadas de modo a fazer com que o voto passasse a ser barganhado, ou seja, eu lhe dou tanto em troca do seu voto para você eleger os meus candidatos, né? Então, aqui uma outra passagem interessante, né, que ele diz: o voto tinha um sentido completamente diverso daquele imaginado pelos legisladores. Não se tratava do exercício do autogoverno, do direito de participar da vida do país. Tratava-se de uma ação estritamente relacionada com lutas locais, né? O voto era um ato de obediência forçada ou, na melhor das hipóteses, um ato de lealdade e de gratidão. À medida que o votante se dava conta da importância do voto para os chefes políticos, ele começava a barganhar mais e vendê-lo mais caro. Nas cidades onde a dependência social do votante era menor, o preço do voto subia com mais rapidez. Ou seja, quando se tinha mais eleitores independentes, podemos dizer assim, aí se teria justamente a probabilidade dele ganhar mais dinheiro com o voto. E como na época o Estado brasileiro não estava equipado com muitos serviços públicos, essa era uma oportunidade, as eleições eram oportunidades para quê? Para que as pessoas pudessem ganhar um dinheiro extra, justamente porque trabalho assalariado, uma vida econômica satisfatória para a maior parte do país que era pobre, 80% da população vivia na zona rural, então a economia era uma economia muito fraca, uma economia que não dava muitas oportunidades, então ganhar dinheiro era difícil, né? Então o período eleitoral era uma oportunidade para se ganhar dinheiro. E isso não mudou muito, mudou alguma coisa, mas nós temos ainda uma tradição que vem de lá para cá, né? Do Brasil imperial para cá, de 1822 para cá, com algumas mudanças sim. E sobre fraude eleitoral, nós sabemos que hoje com a urna eletrônica nós temos uma série de debates, né, de desconfianças e tudo mais, mas como eu disse a vocês, o foco aqui é tratar do comportamento eleitoral. De um modo ou de outro, antes de chegar na urna eletrônica, ou antes, quando se chegava na urna de papel, a, entre aspas, consciência do eleitor já estava, de algum modo, viciada. Então, lembrando que é uma dica de leitura importante, né, o livro de José Murilo de Carvalho, historiador, Cidadania no Brasil, Longo Caminho. Eu apenas destaquei aqui o aspecto eleitoral, que é como se conquistam os direitos ou a cidadania no aspecto propriamente político. Um abraço a todos e até lá.